Good afternoon. For those who need the simultaneous translation, you can press the globe icon on the lower right side of your Zoom screen and then choose to enter English Room. After that, select Mute Original Audio. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ian Nunes, gerente de Relações com Investidores da Tegma. Sejam bem-vindos à conferência da Tegma para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Essa conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Para os ouvintes da conferência em inglês, disponibilizamos no chat o link da apresentação em versão em inglês para o acompanhamento, haja vista que projetaremos somente a versão em português. Gostaria agora de passar a palavra para Nivaldo, CEO da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Nivaldo, pode prosseguir. Vamos lá. Muito boa tarde a todas e todos. Sou Nivaldo Tuba, CEO da Tegma, e em nome de toda a empresa agradeço mais uma vez a participação em nossa teleconferência de resultados. Comigo aqui tenho o Ramon Pérez, nosso diretor financeiro de RI, e Ian Nunes, nosso gerente executivo de RI. Como de costume, iniciamos nossa apresentação pelo slide 2, onde as senhoras e os senhores poderão encontrar nosso disclaimer a respeito das nossas declarações prospectivas. Passando para o slide 3, mostramos perspectivas do mercado. Primeiramente, as vendas domésticas de veículos, que após 2 anos de crescimento de 2 dígitos, em 2023 e 2024, desaceleraram no final de 2025, encerrando o ano com um crescimento de 2,6%. Apesar do cenário ainda ser de cautela, onde as principais associações prevêem crescimento para o ano de 26 ao redor de 3%, as vendas diárias no primeiro bimestre do ano foram encorajadoras e cresceram em torno de 9%. Vale destacar que para o ano de 2026 o mercado terá em torno de 70 novos modelos, ou seja, um outro grande estímulo para a renovação de frota. Outro assunto importante no final do ano de 2025 foi o incidente da fábrica de motores da Toyota, o que fez as vendas dessa montadora caírem 40% no quarto trimestre de 25 na comparação anual. Essa montadora ela tem adaptado sua produção de diversas formas e as suas vendas no primeiro bimestre de 26 já mostram uma reação, retomando a 6ª colocação no ranking de vendas. Destaco também que já operam 14 montadoras chinesas no Brasil, cujo crescimento de vendas tem sido exponencial em poucos meses, da ordem de 45% entre julho e dezembro. As marcas chinesas já correspondem atualmente a 13% do licenciamento nacional e já ao início de produção local de algumas delas. Todo esse movimento tem demandado muitos ajustes na nossa operação, assim como investimentos para lidar com complexidades não habituais nesse negócio. Agora, no slide 4, vamos mostrar os principais indicadores do mercado automotivo no quarto trimestre de 2025, como as vendas domésticas, que, conforme eu já falei, sentiram as altas taxas de juros e desaceleraram o crescimento para somente 1%. Abaixo à esquerda, a produção local ficou bem próximo da estabilidade, em 622 mil unidades, ou seja, 1% inferior na comparação anual. Já falando das exportações, que ainda são muito dependentes das compras da Argentina, sofreram com a redução da demanda desse país e se retraíram 17%. O slide 5 é sobre os indicadores operacionais da divisão de logística automotiva. Vale destacar que a quantidade de veículos transportados, sejam eles domésticos ou nas operações de exportação, caiu 6,6% no trimestre, refletindo no market share de 22,7%, ou seja, 1,3 pontos percentuais inferior. Esse desempenho é consequência da queda acentuada das vendas da Toyota e da queda de outros clientes-chave. Felizmente, a distância média foi de 1.154 quilômetros,
6% superior em função do crescimento das vendas nas regiões que estão fora do eixo sul-sudeste. Após esses destaques iniciais, passo a palavra ao nosso diretor financeiro, Ramon Pérez, que irá falar dos nossos resultados, fluxo de caixa e demais indicadores. Ramon? Boa tarde a todos. Conforme pode ser visto no gráfico acima, a receita líquida do quarto trimestre de 25 foi de 572 milhões de reais, ou seja, uma queda de 2% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, em função da redução da quantidade de veículos transportados, da redução do serviço de transferência de veículos entre pátios e dos serviços logísticos. No gráfico abaixo, a margem EBITDA da divisão no trimestre foi de 13,6%, 7 pontos percentuais inferior. Ela foi atipicamente afetada por uma variedade de fatores que tentamos detalhar no nosso relatório de resultados, entre eles a queda das vendas da Toyota, o aumento do recolhimento de ICMS e a paralisação por um mês do transporte de 2 filiais, o que gerou ociosidade de um mês e custos extras no seguinte. Sobre a divisão de logística integrada, sua receita líquida foi de 38 milhões de reais, 6% inferior em função da perda de parte de um contrato relevante de transporte de químicos, conforme anunciado no segundo trimestre de 25, mas que tem sido parcialmente compensada por novos contratos e pela ampliação do serviço para clientes atuais. Da mesma forma, em função da queda de sua receita e da menor diluição de custos fixos, a margem EBITDA se retraiu 5,2 pontos percentuais, para 8,8%. A divisão está recolhendo mais ICMS em função da alteração na forma de recolhimento e houve custos adicionais de manutenção no principal armazém de químicos da divisão. Com relação à GDL, sua receita líquida no trimestre foi de 61 milhões, inferior à do quarto trimestre de 24, em função da retração do volume de serviços de armazenamento alfandegado. Esse motivo, somado aos maiores custos com aluguel provenientes de novas áreas alugadas, explicam a queda de 30% do lucro líquido e da margem líquida para 14,3% no trimestre, conforme demonstrado no gráfico à esquerda abaixo. A GDL manteve seu histórico de pagamento de dividendos, distribuindo quase 75% do lucro líquido de 25, ou seja, 49 milhões de reais. Agora, falando sobre o consolidado da Tegma, apresentamos uma receita líquida de 610 milhões no quarto trimestre de 2025, 2% inferior. Apesar disso, em 2025, esse indicador fechou em 2,2 bilhões de reais, 6% superior versus 2024, em função de uma dinâmica positiva observada no primeiro semestre. Sobre o EBITDA consolidado, conforme observado, a Tegma apresentou queda, tanto em termos nominais como em termos de margem, no trimestre e no ano, em função do pior resultado operacional descrito anteriormente. Considerando-se também a redução da equivalência patrimonial, chegamos a uma retração de 39% do lucro líquido, que fechou em 52 milhões. O lucro líquido do ano atingiu 243 milhões e, apesar da redução em relação ao exercício de 24, ainda representou uma margem líquida de 2 dígitos, em 11%. Passando para o slide 10, apresentamos no gráfico à esquerda o ciclo de caixa ao final do quarto trimestre, que foi de 41 dias, no mesmo patamar do quarto trimestre de 2024. Já o CAPEX do trimestre foi de 73 milhões de reais em função da aquisição de um terreno em Camaçari, no montante de 40 milhões, de benfeitorias em terrenos, somando 17 milhões, e pela aquisição de cavalos mecânicos para operação de logística de veículos emplacados, no montante de 7 milhões. O CAPEX de 2025 somou 112 milhões de reais, principalmente em função da aquisição do terreno e de maiores benfeitorias em pátios para lidar com o aumento da importação de veículos chineses.
Devido à redução do resultado operacional da empresa e do CAPEX importante mencionado anteriormente, o fluxo de caixa do quarto trimestre de 25 foi negativo, em 21 milhões. No ano de 2025, no entanto, o fluxo de caixa livre foi positivo, em 128 milhões, versus 170 milhões de 2024. No que se refere à estrutura de capital, a Tegma distribuiu um valor recorde de dividendos e juros sobre capital em 2025, no montante de 292 milhões de reais. Lembrando que essa distribuição foi atípica e que não podemos prometer esse mesmo nível de distribuição nos próximos anos. Mesmo após os dividendos e o CAPEX em valores importantes, a companhia continua apresentando uma estrutura de capital praticamente desalavancada, com apenas 12 milhões de reais de dívida líquida em dezembro de 2025. Se considerarmos o valor da dívida bruta da companhia, essa atingiu um valor de 126 milhões, a um custo médio de CDI mais 1,34%, e 70% dela vencendo até 2027. Quanto aos indicadores de rentabilidade, em função de todos os efeitos mencionados anteriormente, tanto o ROIC como o ROI da empresa foram inferiores no quarto trimestre de 2025, com retorno sobre o capital investido do quarto trimestre em 31,2% e o retorno sobre o equity em 25,5%. À direita, mostramos o histórico de dividendos e juros sobre capital próprio pagos. Como já destacamos, 2025 foi um ano recorde, o que resultou em um payout de 110% no regime de competência. O dividend yield das distribuições nos últimos 12 meses correspondeu a 12,5%. No último slide, conforme mostrado no gráfico acima, vemos o desempenho da nossa ação em comparação com o índice Bovespa e do índice Small Caps, tomando-se como base zero o fechamento do ano passado. Acreditamos que podemos atribuir esse desempenho inferior aos índices mencionados em razão de eles possuírem papéis ligados a setores com maior apelo de investidores estrangeiros, que registraram performance acima da média neste início de ano. Com isso, agradeço mais uma vez a participação e interesse de todos pela companhia e gostaria de abrir a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Ramon. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, na parte inferior da tela. A gente tem uma pergunta do Vitor, Vitor Blasques, da Prumo. Pessoal, pode liberar o microfone do Vitor, por favor? Eu acho que o Vitor mandou uma pergunta via chat. Eu vou ler aqui. Boa tarde, Nivaldo, Ramon, Ian, time. Se puderem comentar sobre como avaliam o desempenho das vendas de veículos no primeiro bimestre de 2026, vou passar a pergunta para o Nivaldo. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Vamos lá. Falando um pouquinho desse primeiro bimestre de 2026, as vendas tiveram um desempenho melhor, ou seja, 9% de aumento nas vendas diárias, que é a expectativa que tínhamos para o ano de 26, que era de aproximadamente 3%. Expectativa essa que é generalizada pelos órgãos reguladores aí da indústria automobilística, né? A gente pode falar que os maiores perdedores de market share na comparação anual foram a GM, a Nissan e a Toyota, explicando a Toyota em função daquele problema que houve na fábrica, né, aquele problema meteorológico. E os grupos que mais ganharam market share foram a BYD, a Volkswagen e a Great Wall. Então, aí nesse caso, destacamos a BYD e a Great Wall, né, duas chinesas, as duas maiores que operam no Brasil. A gente tem também como destaque outras entrantes chinesas, como a Geely, a Omoda, a Leapmotor e a GAIC, que já correspondem a 2,3% do market share. Um ponto
relevante também é que as exportações tiveram uma queda, né, nesse período. Elas caíram 28%, ou seja, um número bastante relevante, principalmente em função da Argentina, né? Em função dessa queda de exportação, a produção consolidada nesse bimestre também sofreu uma queda de aproximadamente 8%. Obrigado, Nivaldo. Vou ler uma segunda pergunta aqui do Vitor Demier, da Vinci. Boa tarde, senhores, e parabéns pelos resultados do ano. A companhia adquiriu mais um terreno em Camaçari nesse trimestre. Podemos esperar mais CAPEX dentro dessa operação? Além disso, poderiam passar uma estimativa de impacto desses pátios no resultado? Vou passar a resposta para o Ramon. Oi, uma boa tarde aí, obrigado pela pergunta. De fato, a gente fez essa aquisição aí de 40 milhões de reais no ano passado, né? E teve um novo terreno também de aproximadamente 4 milhões, né? A gente, enfim, fez esses investimentos aí, acompanhando aí a demanda desse cliente importante, né? Importante para a gente estar posicionado aí ao longo da nova planta, né? Nós não esperamos mais nenhum CAPEX dessa magnitude aí, no curto ou médio prazo, pelo menos caso não apareça nenhuma oportunidade que se some aí às aquisições recentes, né? O racional dessa aquisição é justamente para estar próximo, né, da montadora, como eu mencionei, e que vem ganhando muita relevância aí nas vendas nacionais. Eles, enfim, informaram que pretendem produzir 150 mil veículos esse ano e que querem produzir até 600 mil veículos até 2030. Sobre a questão do impacto, né, desses pátios no resultado, assim, é o que eu posso dizer, tá? A gente não abre, obviamente, aí a rentabilidade de cada projeto, de cada cliente, né? Mas está dentro das réguas da companhia, né? Garantindo aí um retorno, né, do capital que a gente tá empregado, né? Que a gente está empregando e retornos saudáveis, né? Como são todos os projetos em que a gente aprova, tá? Obrigado, Ramon. A próxima pergunta vem do Guilherme Ávila da Tarcom. Boa tarde, Nivaldo, Ramon e Ian. Qual o tamanho dos fatores que fizeram aumentar as despesas da logística automotiva, né? Acho que também o Ramon acho que vai direcionar um pouco para as despesas consolidadas da empresa, que seriam não recorrentes, impactando o EBITDA. Passar para o Ramon responder. Bom, sobre as despesas, acho que a gente está se referindo aqui às despesas administrativas, né? Isso. Consolidadas, eu vou comentar sobre elas. Elas são, enfim, depois rateadas aí para cada uma das divisões, mas basicamente reflete no consolidado, na logística automotiva, o que eu vou explicar do consolidado. A gente tentou, enfim, a gente deu informações no nosso um relatório de resultados, né? Mas se eu pudesse me aprofundar um pouquinho mais em relação ao que a gente já mencionou lá, a gente teve um aumento nas despesas consolidadas de cerca de 22%, né? Foram 6,5 milhões aproximadamente no trimestre, tá? O que a gente teve aí que dá para a gente destacar aí de importante, né? A gente teve maiores gastos com honorários advocatícios, né? Ligados a processos anticoncorrenciais, né? Que foram de aproximadamente 1,6 milhão, quando comparado trimestre contra trimestre. Interessante é que, na verdade, aqui no ano você até não teve a gente ficou dentro do nosso padrão, mas nesse trimestre especificamente isso explica parte dessa diferença. A gente também teve, isso também o que eu vou falar agora do trimestre também se repetiu durante todo o ano, né? Gastos maiores com RP, a gente teve a implantação do RP, isso aí, esses gastos eles vêm praticamente, a maior parte deles da amortização desse investimento, tá? E que cai aí também dentro das despesas administrativas, e também ajustes de estrutura que foram necessárias em função da readequação dos processos, né, para que eles estivessem em linha com a implantação do RP. Então, isso se somou aproximadamente 1,5 milhão, tá?
e, como eu disse, o principal foi a amortização. Então, os gastos advocatícios, 1,6, 1,5 do RP. A gente também teve, nesse trimestre, maiores contingências trabalhistas e gastos com rescisão. Isso soma aproximadamente 1.400.000, 1,5 milhão. Deixa eu ver, assim, digno de nota também, de valores importantes. A gente começa a entrar agora nos valores mais picados, mas a gente também teve gasto na parte de tecnologia, né, na parte de TI. A gente teve um aumento aí da ordem de R$ 700.000, ligados a investimentos no data center, em termos de segurança de informação, para que a gente estivesse em compliance aí com as nossas necessidades. E por último, também dessa ordem, eu acho que é o último que vale a pena aqui mencionar, porque isso explica aproximadamente, acho que isso deve explicar 80%, 90% desses 6,5%. A gente tem despesas, aumento de despesas administrativas propriamente ditas, mas que vem do fato que a gente adquiriu aquela empresa, a Buscar-me, né, que está atrelada às atividades da Fastline, né, no transporte de veículos usados e motocicletas, que é uma estrutura que a gente não tinha. Então, no quarto trimestre de 24, a gente não tinha ela, agora ela tem, são 500 mil ou 600 mil reais aproximadamente, que aumenta as nossas despesas administrativas, né? Então, isso aí explica aproximadamente aí 90% dessa variação, como eu disse. Enfim, esse é o detalhe aí que eu consigo abrir. Eu acho que pensando um pouco aqui do que é recorrente, não é recorrente, bom, essas contingências trabalhistas e os gastos com rescisão é, não são recorrentes, mas obviamente no dia a dia de uma empresa você sempre vai ter isso em algum momento, tá bom? É isso que eu poderia detalhar aqui. Obrigado, Ramon. A gente vai tentar coletar mais alguma pergunta aqui em instantes. Um segundo. Pessoal, acho que encerramos por aqui, não temos mais nenhuma pergunta. E aí eu vou passar a palavra para o Nivaldo para as considerações finais. Vamos lá. Antes de finalizarmos, eu gostaria só de destacar que, apesar dos baixos índices indicativos de crescimento da indústria automobilística para 26, índices esses que são fornecidos pelos órgãos setoriais, o mercado do primeiro bimestre, cujos números já são públicos, mostrou-se bastante positivo, com uma efetiva recuperação das vendas diárias, né? Como foi dito, houve um crescimento de 9% versus 3% do previsto, o que, sem dúvida alguma, cria um leve otimismo ao mercado, né? Dito isso, eu gostaria muito de agradecer a quem nos escutou, a quem nos esteve presente aí a nossa apresentação, né? E tenho certeza aí que estamos trabalhando forte para termos um primeiro trimestre de 26 bastante feliz. Muito obrigado a todos.